Direito Constitucional tem como apoio Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito, CONPED, COSAN e Ambev. Agradecemos a presença do conselheiro embaixador de Guiné-Bissau, senhor Jorge Luiz Mendes. Portanto, senhoras e senhores, terá início o terceiro painel do 18º Congresso Internacional de Direito Constitucional, que tem o tema Constituição, Autonomia Privada e Mercado, Proteção do Consumidor em Perspectiva Comparada. Convidamos para a composição deste painel doutora Cláudia Lima Marques, diretora da Associação Luso-Alemã de Juristas e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Doutora Laura Schertel Mendes, diretora da Associação Luso-Alemã de Juristas e professora da EDB e IDP. Doutora Viviane Ferreira Mezi, professora da FGV. E para presidir este painel, convidamos o doutor Ricardo Morishita, professor da EDB e IDP, que será nosso presidente. Para início dos trabalhos deste painel, tem a palavra o doutor Ricardo Morishita. Muito boa tarde a todos. Dizer da minha imensa alegria de estar aqui nesse 18º Congresso Internacional de Direito Constitucional. Quase que eu falo consumidor. Quero agradecer imensamente o convite que me foi formulado. Sem dúvida, esse é um dos congressos mais tradicionais, eu diria mais substantivos do nosso país. Então, um grande prazer, uma grande honra estar aqui presidindo esse painel. O tema de hoje é um tema extremamente caro a todos nós dessa mesa. Ele diz respeito diretamente à vida do nosso consumidor e uma reflexão comparada sobre essa tutela constitucional do consumidor, a autonomia e o direito privado. Para isso, estou muito feliz de estar aqui do lado da professora de todos nós, minha querida amiga Cláudia Lima Marques. A professora Cláudia, ela possui graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A professora Cláudia também fez o mestrado na Universidade de Tübingen, na Alemanha. Fez o doutorado na Universidade de Heidelberg. Foi um doutorado extraordinário, né, Cláudia? Foi summa cum laude, então acho que tem todos os méritos desse processo. E Cláudia e a defesa do consumidor do Brasil estão intimamente ligados. Cláudia participou do processo de elaboração do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. Presidiu, dirigiu, foi uma das fundadoras do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, o nosso querido Brasilcom. É difícil, é quase impossível a gente falar, né, Laura, né, Viviane, de defesa do consumidor sem falar da Cláudia, sem falar do Brasilcom, que é o filhotinho da Cláudia ao longo desse processo. Então, estou muito feliz de estar aqui, Cláudia, com você, que foi sempre uma grande mestra de todos nós, nos inspirou não apenas tecnicamente, juridicamente, trazendo as novidades do mundo para o Brasil, mas também uma inspiração, eu diria, moral. Essa força moral de pensar com integridade o direito do consumidor e a relação de consumo. E eu quero abrir o nosso painel, passando, então, a palavra para a professora Cláudia. Depois eu apresento cada um, né? Aí eu consigo dar mais atenção. Boa tarde a todos. Eu também queria dizer da minha felicidade, do prazer de estar aqui. Esta reflexão que se permite, eu diria, compartilhar nesse 18º Congresso de Direito Constitucional e, ao mesmo tempo, a reflexão da Associação Luso-Alemã de Juristas sobre o papel da autonomia da vontade, do mercado,
e justamente da proteção do consumidor. O segundo ponto é o meu prazer e a honra de estar aqui junto com o professor Ricardo Morishita, um dos grandes líderes. O Brasil deve muito ao seu trabalho à frente do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, hoje Senacom, e deve muito internacionalmente também a sua atuação na proteção internacional dos consumidores, e espero que esse trabalho continue agora da academia, do IDP, das suas interessantes linhas de pesquisa sobre o futuro do direito privado brasileiro. E compartilhar a mesa com Viviane Ferreira, com Laura Mendes, dois expoentes desse novo direito privado brasileiro, que nos orgulham com seus trabalhos premiados na Alemanha. Bem, o tema que eu escolhi para abrir esse tópico, né, é também uma teoria alemã de Eric James sobre o diálogo das fontes e como essa teoria pode nos ajudar à aplicação hoje coerente do direito privado. Eu vou pegar como exemplo justamente o tema do nosso painel, não é? No mercado, a proteção do consumidor e, principalmente, a preservação da sua autonomia da vontade. Seria mais ou menos o seguinte: o diálogo das fontes e a ampliação dos direitos dos vulneráveis, dando como exemplo a proteção do consumidor no mercado brasileiro. Por que escolher esse tema e como introduzir esse tema? Eric James, professor da Universidade de Heidelberg, em 1995, ele dá um curso em Haia com o título Integração Econômica e Proteção da Identidade Cultural das Pessoas. 2 pontos, o direito internacional privado pós-moderno. Ele observava as mudanças na sociedade europeia no final do século XX para o início do século XXI, e, assim como muitos pensadores, Lyotard e outros, ele acreditava que esse tempo podia ser chamado de pós-moderno, noção que hoje é mais, vamos dizer, mais aceita, né? Mas mesmo que não se aceite essa base, esse fundamento teórico da sociologia, né, o interessante da teoria de Eric James é que ela é muito realista. E, nesse ponto, me permito citar também Edgar Morin, numa obra que chama Como Sair do Século XX, Como Trocar de Paradigma. E, nessa obra, ele diz que é preciso pensar a complexidade, mas, para pensar a complexidade, quer dizer, a saída do século XX, nós temos que ver a complexidade. E o diálogo das fontes é, ao mesmo tempo, essa fotografia da complexidade e uma opção de saída, uma opção de instrumentário do advogado, do magistrado, do membro do Ministério Público, do servidor público, de como tratar o pluralismo de fontes nos dias de hoje. Acho que é sempre útil, mesmo que não se aceite a teoria, hoje bastante aceita no STJ, em outras cortes, até mesmo nos juizados especiais de pequenas causas, para alegria e orgulho meu, né, e de todos os alunos do professor Eric James, que fundou essa associação luso-alemã de juristas, que hoje a doutora Laura Mendes é diretora. Mas, mesmo que não se aceite, ela ilumina, ela traz novas luzes, ela inova. E tudo que é novo sempre pode levar a uma conexão diferente, também a uma inspiração do aplicador da lei, que pode ser útil. Bem, eu dividiria a minha palestra em 2 partes. A primeira sobre a teoria mesmo, né, que eu chamaria de aplicação conjunta e coordenada pelos valores constitucionais das fontes de direito privado, o método do diálogo das fontes, né? E uma segunda parte, eu vou dar 2 exemplos vamos dizer, do dever de proteção do Estado ao consumidor e o diálogo das fontes, focando no caso dos hipervulneráveis ou dos idosos, que é um tema que eu sei que é caro ao eminente ministro Gilmar Mendes, que nos recebe aqui, não é? E, no segundo ponto, há uma exegese do artigo 7º do CDC, junto com os tratados internacionais. E vou pegar como exemplo a Convenção de Montreal, que é um tema que está em análise no Supremo Tribunal Federal. Bem, então, iniciando,
E como se daria essa aplicação conjunta e coordenada pelos valores constitucionais das plurimas ou muitas fontes atuais do direito privado? Ou, em outras palavras, qual é o método do diálogo das fontes? Essa teoria de Eric James, ela tem uma chave, que é justamente a pós-modernidade, é uma mudança de paradigma, não é uma superação do paradigma, é apenas uma mudança de paradigma. Então, seria uma superação da perfeição, do perfeito, do moderno. E, para isso, a gente tem que ir um pouco mais para trás e ver como se solucionam os conflitos de leis no tempo, lei antiga e lei nova, no direito brasileiro clássico e no mundo, né, através do direito intertemporal. Essa ideia seria uma visão perfeita do sistema, da unidade do sistema, da coerência do sistema jurídico. Então, nós temos uma tese, né, uma lei, uma lógica, um logo, né, anterior, que seria a lei antiga, a lei nova seria uma nova lógica, uma nova antitese, vamos dizer assim, um conflito, né, que é a ideia de conflitos de leis no espaço, no tempo, né? Eric James, assim como eu, é professor de direito nacional privado, e uma síntese, ou uma síntese, né, uma solução que é única. É uma espécie assim, de monólogo das fontes. Isto é, ou fala a primeira lei e a segunda lei não a toca, ou os campos de aplicação dessa lei, ratione persona e ratione matéria, são realmente coincidentes, há uma antinomia, e vai haver uma síntese, né, que é apenas uma das lógicas superando a outra. Então, nós vamos aplicar ou a lei anterior totalmente, ou a lei posterior totalmente, e vai revogar, abrogar, derrogar a anterior. A síntese é perfeita, como se fosse branco e preto, e aquilo do meio, a síntese, ela é ou preta ou branca. Ela não é cinza. Essa constatação que esse mundo perfeito e os critérios dessa perfeição são, segundo Humberto Bobbio, na teoria do ordenamento jurídico, né, e tantos outros pensadores, a hierarquia, que é a mais superior, né, então um lex superior, né, vai derrogar as outras, ou a especialidade, lex specialis, vai derrogar as gerais, né, e a anterioridade, que seria a lex posterior, vai derrogar as anteriores. Então, tudo certo, perfeita, unidade perfeita do sistema. O sistema não tem nem lacunas, porque vai ser preenchido pelas outras normas, por exemplo, o artigo 4º da Lei de Introdução, e o sistema não tem antinomias, não tem conflitos. E o magistrado, o aplicador da lei, vai resolver os conflitos aplicando uma dessas leis, usando os 3 critérios que existem desde a escolástica, tudo maravilha. Eric James diz, olha, no momento atual, ele está em 1995, a observação que eu faço da unidade do sistema é que parece que há uma espécie de vontade de restabelecer a coerência. Ou, melhor dizendo, a voracidade de produção legislativa é tão grande e o pensamento que antes era codificado, no direito moderno era codificado, era perfeito, né? Houve uma era da descodificação, Natalino Hirte, desde 79, a sua obra magnífica, né, alerta para isso, então descodifica, implode. Eu gosto muito da expressão alemã que chama Zersplitterung, que, na verdade, é como um caco de vidro, né? Você jogou o vidro que era perfeito no chão e ele se quebra em pedaços. Esses pedaços a gente nunca consegue juntar. Por isso que eu acho interessante, né, a visão italiana do microsistema, tudo parece em ordem, são vários microsistemas e eles vão funcionar direitinho, perfeitamente, né? E a visão alemã não, é do caco de vidro. Jogou, quebrou, descodificou e agora recodifica em microsistemas. Ainda tem o pensamento muito tópico, que é o pensamento por problemas. Está dando problema no seguro-saúde, então vamos legislar. Está dando problema, tem agora a Copa do Mundo, vamos fazer uma lei de turismo. Tá? Vamos fazer uma lei de agência de turismo, tem que ter. Aí vamos botar na lei umas coisas, até, graças a Deus, tem um veto, mas, enfim. E aquela lei vai resolver todos os problemas do país. Não, aí vamos fazer a de consórcio, vamos fazer... E ainda tem os estatutos. Estatuto do idoso,
Estatuto da Criança e Adolescente. Vamos tirar tudo do Estatuto da Criança e Adolescente e botar no Código Civil. Aí não funcionou? Vamos fazer uma lei de adoção e voltar tudo para o Estatuto da Criança e Adolescente. E assim vamos. E não paramos. Nós continuamos sempre a legislar, topicamente, por problemas. Vamos fazer um código unificado, um código civil que vai unificar as obrigações civis e empresariais. Vamos incluir o Código de Defesa do Consumidor? Não dá, porque tem origem constitucional, artigo 48 dos atos e disposições constitucionais transitórias, mandou fazer um Código de Defesa do Consumidor. Então, é um mandamento, um Gebot constitucional. Então, o Código Civil não pode legislar sobre o direito do consumidor. E não legisla, realmente. Não tem sequer a palavra consumidor, ou melhor dizendo, tem 7 vezes a palavra consumo. 1 vez a palavra consumidor como sinônimo de hóspede. Mas a relação de consumo não está ali. Bom, e aí, como é que nós vamos fazer isso? É preto e branco, realmente? A síntese é perfeita? Eu vou revogar, derrogar, abrogar? E ainda mais, na teoria do direito privado brasileiro, né, e direito público também, se mandou priorizar a revogação expressa das leis. A revogação tácita, essa é por incorporação. O exemplo é o 2043 do Código Civil. E a lei de introdução não ajuda? Artigo 2º, parágrafo 2º. A lei nova, que estabelece disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a anterior. Então, existe essa solução, vamos dizer, do monólogo das fontes, eu, aplicador da lei, intérprete, no momento que escolho a lei que vou aplicar, eu tenho certeza que ela está sozinha? Eric James diz, não. E por que não está? É porque hoje os valores guia, e esse Congresso Internacional de Direito do Consumidor tem bem demonstrado, né? O valor guia é a pessoa humana, a dignidade da pessoa humana, é o Übergrundrecht, né? Quer dizer, é a base de tudo. Tem uma figura de linguagem de Dürich, que eu gosto muito, que ele diz que esse direito fundamental da dignidade da pessoa humana é como se fosse o primeiro degrau. Depois vêm os direitos fundamentais gerais e os direitos fundamentais especiais. Não é bem dimensões de direito, que é o que a gente usa mais hoje, né? Anos 50, assim, mas é muito bonito. É como se a gente precisasse do primeiro degrau para subir e chegar lá no direito do consumidor, que é o 3º degrau. Mas sem o primeiro não vai. E eu acho que ele está certo, isto é, não há uma superação de gerações de direitos fundamentais, né? Há esses princípios básicos, valores fundamentais que estão na própria Constituição brasileira ou nos direitos humanos na ordem jurídica internacional, né? E o que afirma Eric James, então? Nós vamos agora coordenar, nós vamos restaurar a lógica, né? Vamos restaurar a coerência, a unidade desse direito, através dos direitos humanos, através dos valores que estão hierarquizados na Constituição. Por que estão hierarquizados na Constituição? Aí, novamente, um doutrinador alemão, Barhoff. É que, realmente, se os direitos fundamentais, a lista de direitos fundamentais e os outros direitos fundamentais presentes no corpo da Constituição, né, eles têm uma hierarquia superior, porque pode a própria Constituição ser inconstitucional, não é? Assim como os princípios constitucionais podem levar à inconstitucionalidade de uma emenda constitucional, por exemplo, o imposto sobre o cheque, o primeiro deles, né? Porque não tinha o princípio da anuidade, que nem está escrito na Constituição, tudo isso lições do nosso guardião maior da Constituição, o Egrégio Supremo Tribunal Federal, né? Então, se existe essa hierarquia, é porque esses valores são a cláusula pétrea, realmente, são os de maior hierarquia. A Constituição toda brilha, mas esses valores brilham mais. E a Constituição é um sistema de valores. Então, a coerência, a unidade do sistema, ele não é dado por uma lei. A resposta não está no Código Civil e nem no Código de Defesa do Consumidor sozinho. Talvez esteja nesse diálogo, nesta aplicação conjunta, coerente, de várias lógicas. O consumidor idoso no plano de saúde, o consumidor idoso no plano de saúde que faz um contrato regulado pelo Código Civil.
E nós vamos usar todas essas 4 leis ao mesmo tempo, sobre o sol da Constituição, sobre o guia dos valores constitucionais, para atingir a coerência, que também é constitucional, que é a proteção da dignidade da pessoa humana. O nosso Übergrundrecht. Pro homini, como afirma o professor Cansado Trindade também. Então, pluralismo pós-moderno é complexidade. E o pensamento tem que ser complexo. Não é preto, branco e uma síntese de uma lógica só. É diálogos. Dia, de 2, a no meio e logos. Né? 2 lógicas unidas por esse único encontro, o a, que os une. É essas 2 lógicas, da lei anterior, da lei nova e do sol da Constituição, que têm valores também antinômicos, vamos dar alguns exemplos hoje, que vai dar a resposta correta para o século XXI, que era o que eles estavam preparando. Quais são os critérios, para terminar essa primeira parte, que aí, essa é a teoria de Eric James, né, eu ousei sugerir para o diálogo entre o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor. Estamos em 2001, e há essa ADIM dos bancos, a ADIM 2591, que afirmava que as normas de conduta do Código de Defesa do Consumidor não deveriam se aplicar aos bancos porque havia um privilégio constitucional no artigo 192, que aos bancos só se aplicariam leis complementares, leis de maior hierarquia, como o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto do Idoso. Todas essas são leis ordinárias, né? Não são leis complementares. Nem as leis bancárias também são de 64 e 65, mas foram recebidas assim. Né? De qualquer maneira, essas leis de conduta não podiam se aplicar à conduta dos bancos. Se tentou em todos os incisos do artigo 170 da Constituição, da Ordem Constitucional Econômica. Se tentou em matéria de concorrência, que o CAD, na época, não SuperCAD, mas CAD, não podia julgar. Se tentou em matéria de CLT, que é outro exemplo, direito do trabalho, os trabalhadores do Banco Central seriam regulados por outras normas de conduta, por lei complementar e não pela CLT. Se tentou no Código Civil e se tentou no Código de Defesa do Consumidor. A ADIM dos bancos, a ADIM 2591, que é a primeira decisão brasileira que cita o diálogo das fontes, depois vai ser bastante citada no STJ, em casos mais de direito privado mesmo. Mas, de qualquer maneira, ali a resposta foi essa. As leis não colidem. Uma é norma de organização, que é, vamos dizer, na figura do professor Eros Roberto Grau, é um tabuleiro, forma o tabuleiro de xadrez, e a outra é a regra sobre a movimentação das peças de xadrez. É como eu me conduzo frente ao outro, normas de conduta. E as outras são normas de organização da ordem financeira nacional, né? Como é que eu posso ter um banco, o que eu posso fazer, etc. Lei complementar. Mas a norma de conduta pode ser pelo Código Civil, boa-fé, etc. Pode ser pelo Código de Defesa do Consumidor, detalhes de informação, conexidade entre os contratos, principais de crédito, etc. Bem, então, eu, na frente da necessidade de me manifestar junto ao Brasilcom, né, que foi aqui, eu acho muito corretamente homenageado pelo professor Ricardo Morishita, eu fiz um parecer sobre o diálogo das fontes. E aí eu tinha que inventar os critérios. O que seria a nova hierarquia? Usando uma autora francesa que se chama Sofanor, ela diz que a nova hierarquia é a coerência restaurada. Então, o primeiro diálogo é diálogo sistemático de coerência. Eu não posso aplicar 3 leis ao mesmo tempo e ser incoerente, ou ser inconstitucional, entre aspas, né? Ou não fazer uma interpretação conforme a Constituição. Todo mundo faz. Né? Então, a coerência da resposta, ela é, vamos dizer, o guia do diálogo, ou o nome do diálogo. É claro que há uma coerência entre o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil e o Estatuto do Idoso. Cada um regula algumas coisas. As bases, por exemplo, sobre o que é um negócio jurídico, um contrato, compra e venda, estão no Código Civil. Mas a proteção do consumidor, a definição de consumidor, fornecedor, estão no Código de Defesa do Consumidor. A definição de idoso está no Estatuto do Idoso. Agora, na atualização do CDC, PLS 281, 283, de 2012, vai se falar expressamente em idoso, analfabeto. Atualmente só se fala em criança e pessoas que, por sua idade, têm uma fraqueza especial.
Bem, o que seria a nova especialidade, né? O segundo critério. E eu imaginei um diálogo de subsidiariedade. Por quê? Também dá para chamar diálogo sistemático de complementariedade. A subsidiariedade, que vem das encíclicas papais, Rerum Novarum e outras, que hoje é muito utilizado em direito público, né? Significa que as entidades menores, tipo a cidade do Rio de Janeiro, né, tem que ter tempo para resolver seus problemas. Ou o Estado da Alemanha, né, depois vem a União Europeia. Ou então, depois vem o Estado do Rio de Janeiro e depois vem a União. Se a União intervém, ela não deu tempo e não observou a ordem. Então, qual é a ordem lógica? A ordem lógica é começar no pequeno, no microsistema, vamos chamar assim, no mais especializado que tiver, subjetivamente ou racione matéria, e aí vai subindo para o geral. Então, esse diálogo de aplicar o Código de Defesa do Consumidor naquilo que ele tem e aplicar o Código Civil no que couber, como o próprio Código Civil organiza em certas, final de praticamente cada capítulo, né, sobre os contratos em espécie, ele diz, no que couber, aplica-se esse código, o Código Civil, subsidiariamente, porque as outras leis especiais se aplicam antes. E assim é a ordem. Então, subsidiariedade é tempo e ordem, e esse respeito do menor ao maior, para não haver intervenção, incoerência, violência, né? E o que seria a nova anterioridade? Aqui é um diálogo de adaptação, é um diálogo de influências recíprocas. Novamente, me socorro de Sofanor, que analisa a influência do Código do Consumo francês no sistema civil francês. Realmente, quando uma nova lei entra em vigor, seja de qualquer área, né, todas as outras meio que se movimentam. O Código de Defesa do Consumidor diminuiu seu campo de aplicação com a entrada em vigor do Código Civil, com os mesmos princípios, com as mesmas lógicas, combate ao abuso, boa-fé, informação, enfim, tudo igualzinho, né? Só que o Código de Defesa do Consumidor, essas forças e a preservação da autonomia da vontade é maior, porque aquele outro é o vulnerável, né? É o leigo, é o não expert, e o Código Civil é um código para iguais. O Código de Defesa do Consumidor, especial, é código para diferentes, o leigo e o expert, né? Então, é a mesma boa-fé, só que o brilho é diferente. É óbvio que uma lei influencia a outra. Depois de 20 anos de Código de Defesa do Consumidor, havia toda uma jurisprudência sobre o que era boa-fé. A cláusula geral, né, que é um conceito indeterminado, portanto, tem que ser concretizado pelo aplicador da lei. Não vou utilizar essa jurisprudência? Vou. E no Código Civil tem definição de contrato de adesão? 423, 424, usa a palavra contrato de adesão. E onde é que está a definição? No Código de Defesa do Consumidor. Mas existem contratos de adesão entre dois iguais? Existe, tanto que o Código Civil assim menciona, né? Função social do contrato. O artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor já diz que é um código de interesse social, além do interesse particular entre as partes, né, interesse de todos. Tanto que há a intervenção do Ministério Público, das associações, etc. Bem, então, esse diálogo de adaptação é um diálogo de influências recíprocas. Vou aplicar o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor juntos? Vou. E um vai influenciar o outro? Vai. Diminuiu o campo de aplicação do Código de Defesa do Consumidor? Diminuiu. Isso é ruim? Não. Isso é uma adaptação e é uma coerência do sistema. Se são dois iguais, B2B, né, por que não aplicar o Código Civil nas suas partes de unificação do direito às obrigações? Exceções, finalismo aprofundado, ótimo, mas por vulnerabilidade, que é a característica máxima, artigo 4º, 1º do Código de Defesa do Consumidor. Vulnus é ferida, não é incapacidade. É ferida. Então, quando a microempresa, a organização não governamental, ou mesmo a nova empresa que está se formando, tem uma ferida, e, apesar de expert, ela tem essa vulnerabilidade, então que seja comprovada a vulnerabilidade no caso concreto e ela tratada excepcionalmente ou equiparadamente como consumidora. Para terminar essa palestra, eu queria dar 2 exemplos de como o dever de proteção do Estado ao consumidor, pode se chamar também de direito fundamental, né, o artigo 5º, inciso 32, que o Estado, né, o Estado juiz, o Estado legislador, o Estado executivo promoverá na forma da lei, hoje quase diríamos na forma das leis, né,
em diálogo, a defesa do consumidor, que é mais ou menos um resumo do diálogo das fontes, né? Eu queria dar 2 exemplos. O primeiro é a noção cunhada por Antônio Hermann Benjamin, que gostaria também de fazer uma homenagem, de hipervulnerabilidade. Seria o consumidor idoso, vamos chamar assim, né? O que Eric James fotografa, né, o que ele vê, a complexidade das leis atuais, não é só o pluralismo de fontes, é que as fontes elas não mais colidem realmente, ou estão em conflito, porque o campo de aplicação material e o campo de aplicação subjetivo é diferente. Exemplo, Código Civil e Código de Defesa do Consumidor. É o mesmo contrato de compra e venda? É o mesmo mandato? É o mesmo transporte? É. Mas a colisão não é igual, porque não é para as mesmas pessoas. É como se fosse um edifício, em vez de um acabar com o outro, revogar o outro, um constrói em cima do outro. O Código Civil é o primeiro, quinto, até o quinto, talvez sexto andar de um edifício, que o Código de Defesa do Consumidor é um andar. Ou é a cobertura, se quiserem falar dos privilégios, né, piscina, etc. Mas é assim, é uma construção, não é saindo, não é acabando do sistema, é construindo a coerência do sistema, colocando pedras, né, para essa construção. Então, hipervulnerabilidade também é essa mesma ideia, isto é, como o campo de aplicação subjetivo, hoje nós protegemos a pessoa do consumidor na relação contratual, e essa relação contratual pode ter muitas leis, plano de saúde, já falei, etc. E esse consumidor pode ter uma vulnerabilidade, todo consumidor é vulnerável, se presume, artigo 4º, inciso 1º, né? Porque ele é um leigo, né? Então ele tem uma vulnerabilidade técnica, fática, jurídica, pelo menos, não tem um departamento jurídico para ver o contrato, né? Então ele é vulnerável, ele tem um monte de feridas, vamos dizer assim, né? Como não expert. Só que tem alguns consumidores, tem alguns grupos de consumidores que têm mais feridas. Os analfabetos. O mundo digital, para eles, é muito difícil, né? Não se domina, porque é todo escrito, né? E muito rápido. Os idosos, a rapidez. Os idosos têm especialmente dificuldades nisso. Talvez até de visão, mas a da rapidez, com certeza. Então, essa hipervulnerabilidade é uma vulnerabilidade agravada. É como se nós também somássemos o consumidor idoso, o consumidor criança. Nas novas linhas europeias, hoje, o chamado assédio de consumo é isso. São grupos que são focados, tipo servidores públicos em matéria de crédito consignado, né? Eu sou servidora pública da Federal, então, toda hora que eu abro o meu celular, tem milhões de ofertas, porque eu sou o target dessas ofertas especiais, né? Bem, os idosos, esses grupos de doentes, né? A belíssima decisão do ministro Hermann Benjamin é sobre os celíacos, em que ele vai afirmar que o direito privado tem que se interessar também, e o Estado social, né, tem que se interessar também pelos hipervulneráveis, porque não pode se construir uma sociedade que vai excluir os analfabetos, vai excluir os idosos. Ao contrário, essa sociedade da exclusão, ela acabou. O novo paradigma é da inclusão desses consumidores hipervulneráveis. E como é que eu vou fazer isso? Só aplicando várias leis. Se eu aplicar só o Estatuto do Idoso, não vai dar. Se eu aplicar o Estatuto do Idoso, o Código de Defesa do Consumidor, já melhorou. Agora, se eu aplicar o Estatuto do Idoso, o Código de Defesa do Consumidor e a Lei Especial de Plano de Saúde, elas vão dialogar sobre a luz da Constituição. Tenho certeza. E eu não posso mais não fazer isto, até por um mandamento constitucional de proteção desses idosos e vulneráveis. Então, essa decisão é o RESP 586, 316, Minas Gerais, de 17 de 4 de 2007. E, para terminar, o Código de Defesa do Consumidor não pensou nisto, e agora estamos com esse problema com o transporte internacional, que antes havia a Convenção de Varsóvia, que tinha uma cláusula de exclusão que dizia o seguinte, que ela se aplicava nos temas, e aí dizia indenização por bagagens, indenização por morte, não sei o que e tal. E a Convenção de Varsóvia, que entrou em vigor depois, em 2006, né,
portanto, depois da maioria das leis gerais e especiais que aqui eu mencionei, ela afirma que essa convenção se aplica sob exclusão de todas as outras. Toda lei nacional não se aplica, teoricamente. A única regulação de conduta que estariam submetidas as empresas aéreas seria essa, fora o direito administrativo, que aí é de outra natureza, né? Mas em direito privado, em direito civil, ela se aplicaria exclusivamente, só ela, em diálogo com nada, né? Bem, o artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor tem que ser relembrado nesse ponto, né? Para que realmente o mercado permita a autonomia da vontade das pessoas, mas também respeite os direitos do consumidor. Assim como existe na Europa, né, uma diretiva sobre os direitos dos passageiros de transporte aéreo, né, aqui nós temos o Código, né? Afirma o seguinte: os direitos previstos nesse Código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade. Equidade aqui é uma especial autorização, né? Bem, o que tem de diferente esse artigo, por que ele pode ser chamado de um artigo sobre o diálogo das fontes? É porque a ideia da soma dos direitos, não dos deveres. Enquanto o direito internacional público clássico faz a distinção entre tratado-lei e tratado-contrato, já vimos aqui, inclusive, que a orientação nossa é de tratados de direitos humanos e os outros tratados. Bem, aqui é um exemplo de outros tratados, é um tratado-contrato. Como é que esse tratado-contrato vai ser supralegal, como se fosse um tratado de direitos humanos? Vai estar acima das outras leis do Código Civil, que regula o contrato de transporte, e tem um artigo específico, 732, sobre os tratados internacionais, do Código de Defesa do Consumidor, do Estatuto do Idoso, das nossas leis antidiscriminação. É possível discriminar alguém dentro do avião? Não. E se essa bagagem que foi, como existe em casos concretos, né, a bagagem de uma pessoa com necessidades especiais ou deficiência, perdeu-se uma das próteses dessa pessoa, a indenização é limitada? Já notaram que não. Isto é, o diálogo das fontes tem que ser aplicado aqui, como uma solução século XXI. A Europa fez isso, os outros países fizeram, porque nós agora vamos dar mais respeito a um tratado internacional do que o mundo dá para ele. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Cláudia. Extraordinária apresentação. É uma pintura, né? Vocês veem que é uma pintura essa construção, extraordinária. Eu vou passar agora a palavra para a nossa próxima palestrante, para a professora Laura Chertel Ferreira Mendes. A professora Laura, ela é doutora em Direito Privado pela Universidade Humboldt, Universidade de Berlim. Ela é mestre em Direito de Estado e Constituição pela Universidade de Brasília. Ela também é graduada pela UNB. Laura tem grandes experiências na área do consumidor, direito constitucional e direito civil. Ela atuou nos principais temas da proteção de dados pessoais, essa interface entre o direito constitucional e o direito civil, em políticas públicas e na sociedade da informação. Ela também é diretora da Associação Luso-Alemã de Juristas. Me permitam também fazer um outro registro. Laura, eu tive o prazer e o privilégio de trabalhar com ela no Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. Ela é gestora governamental, gestora de carreira, compõe aí a carreira de gestores da União Federal. Foi responsável pela criação da Escola Nacional de Defesa do Consumidor. Foi sob a coordenação da Laura que nasceu a Escola Nacional de Defesa do Consumidor, que atende aos PROCONs, que atende ao Ministério Público, à Defensoria Pública. É um trabalho extraordinário. Laura também foi quem elaborou uma lei, que eu acho que um decreto que todo mundo conhece, que é o decreto do SAC, né, que é o decreto de atendimento ao consumidor. Foi por esse decreto que nós temos hoje, né, Cláudia, as duas maiores ações de indenização, Viviane,
no Brasil. Os dois maiores pedidos de ações coletivas de indenização do consumidor é com base nesse decreto que Laura foi a relatora. E acho que o último grande trabalho que Laura fez é extraordinário, foi visionário na época, e ainda é hoje, foi a elaboração, né, do marco de proteção de dados, né, que hoje está sendo discutido. O projeto que hoje foi apresentado, que está no Ministério da Justiça, foi de autoria da nossa querida Laura. Então, é com muito prazer, Laura, com muita alegria, que eu passo para você a palavra. Tem apresentação? Tem apresentação. Bom, muito boa tarde a todos e a todas. É um grande prazer estar nessa tarde aqui com todos vocês. É uma satisfação e uma alegria muito grande compartilhar essa mesa com esses brilhantes juristas e amigos, Ricardo Morishita, professora Cláudia Lima Marques e Viviane Ferreira Mese. Eu agradeço as gentis palavras, só um amigo poderia ser tão gentil. Agradeço as palavras do professor Ricardo Morishita, com quem tive o prazer de trabalhar no DPDC, e que liderou com grande sabedoria e com grande coragem, por mais de 8 anos, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Então, eu comecei os meus estudos de defesa do consumidor com ele. Obrigado. E me estimulou muito a sua condução e a sua liderança no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. A professora Cláudia Lima Marques também, como a melhor definição, sem dúvida nenhuma, foi a que o Ricardo falou, é a mestre de todos nós no direito do consumidor, com quem tenho o prazer de trabalhar na Associação Luso-Alemã de Juristas, e certamente, não é exagero dizer, a maior pensadora hoje do direito do consumidor no Brasil, e que me parece que trouxe os ensinamentos e que traz os ensinamentos da Alemanha, a sólida doutrina alemã, e que faz um grande diálogo, aqui já utilizando, né, os termos da professora Cláudia Lima Marques, e que me parece que a professora Cláudia consegue fazer um grande diálogo com a sólida doutrina alemã e com a doutrina brasileira e com a realidade, com as peculiaridades do Brasil. Então, certamente, me parece que essa é uma grande contribuição que a professora Cláudia trouxe, tanto na teoria do consumidor, quanto na teoria dos contratos e no direito internacional privado. E a doutora Viviane Ferreira Mese, também uma grande companheira na Associação Luso-Alemã de Juristas, e com quem pude trocar inúmeras experiências e ideias durante as reuniões da associação, tanto na Alemanha quanto no Brasil. Então, mais uma vez, é um grande prazer aqui, uma grande honra compartilhar essa mesa com vocês. E eu trouxe aqui um tema para que a gente possa dialogar, para que a gente possa debater, sobre internet, inovação e os direitos fundamentais, para que a gente possa refletir também um pouco, já à luz do exposto pela professora Cláudia Lima Marques, o dever de proteção do Estado ao consumidor. E, antes de adentrar aqui as questões, a apresentação propriamente dita, eu queria lembrar uma frase falada pelo professor Peter Hustings. Ele esteve num evento realizado pelo IDP, há mais ou menos um mês. Ele foi ex-supervisor de proteção de dados na Europa por muitos e muitos anos, e ele começou a palestra dele no IDP dizendo o seguinte: nós queremos estar conectados e ser protegidos ao mesmo tempo. Então, ele fala, we want to be connected and protected at the same time. E aí, apenas para que a gente, até para conduzir esse diálogo, será que isso é uma contradição, é um paradoxo na internet? A gente pode, para que eu esteja conectado, para que eu navegue na internet, eu preciso abrir mão dos meus direitos fundamentais? É, de fato, uma ilusão você pensar em direito à privacidade, direito à honra, né? Ou eu posso, sim, estar conectado e navegar na internet e, ao mesmo tempo, querer ser protegido, querer estar protegido. Então, apenas para que a gente possa, para que eu possa guiar essa apresentação e para que a gente possa refletir a respeito dessa pergunta trazida pelo professor Peter Hustings. E aqui eu dividi basicamente em 4 pontos. Até peço para o professor Ricardo Morishita, se eu estiver me estendendo demais, para que a gente não atrase o próximo painel.
Trouxe 4 pontos, aspectos introdutórios, os desafios que a internet traz hoje para o direito, para o ordenamento jurídico, quais são as diretrizes constitucionais que a gente tem em relação à internet e a defesa do consumidor como mandamento constitucional. Então, aqui 4 pontos. Eu acho que é bastante óbvio, hoje em dia, a gente perceber que a internet ela traz, hoje, tanto benefícios quanto riscos, né? Por isso que eu trouxe aqui, ela é uma fonte de chances, mas também de riscos para o exercício dos direitos fundamentais. É bastante claro os benefícios que ela trouxe hoje, tanto na esfera individual, quanto na esfera social, quanto na esfera da empresa e do Estado. Então, a gente sabe que hoje a internet ela revolucionou na nossa esfera individual, né, hoje, como a gente organiza a nossa vida, o acesso aos smartphones, a computação em nuvem, então, a forma que a gente organiza a nossa vida privada, a nossa vida individual, como a internet alterou isso e trouxe inúmeros benefícios, como os benefícios que isso trouxe também para a organização social, para a organização da sociedade civil, e aqui um exemplo sempre emblemático é a Primavera Árabe, né? Como muitas, mesmo uma sociedade civil que não tinha tanta liberdade, né, em seus países, ela conseguiu, por meio da internet, mobilizar a sociedade civil, conseguiu mobilizar a sociedade em prol da defesa de seus direitos. E, certamente, também revolucionou a forma do Estado de trabalhar e revolucionou a forma das empresas, né, de trabalhar. Então, e o exercício, se a gente for pensar no exercício dos direitos fundamentais, exercício do direito à comunicação, à liberdade de expressão, isso foi potencializado pela internet. Por outro lado, certamente os riscos também da violação aos direitos fundamentais, eles também sofreram um grande aumento. E aqui, sempre para falar do direito à privacidade, do direito à honra, e não precisa nem falar, tem vários exemplos, né, a respeito desses riscos. E, ao mesmo tempo, a gente pode falar que ela ampliou também os conflitos entre os direitos fundamentais, exatamente porque, ao mesmo tempo que ela potencializa muitos dos direitos, ela também traz maiores riscos. Então, de novo, para falar do direito à honra em conflito com o direito à liberdade de expressão. Ou, por exemplo, o direito ao acesso à informação em conflito com a propriedade intelectual. Então, aqui são alguns dos paradoxos, né, que a internet traz para nós. E para que a gente possa já falar dos desafios que a internet impõe ao direito e ao ordenamento jurídico. Será que ela traz, em alguma medida, uma reformulação, né, dos conceitos de esfera pública e privada? Será que a gente poderia falar da internet como um espaço híbrido, uma espécie de esfera pública-privada? Aqui na expressão alemã, private Öffentlichkeit. Então, alguns exemplos. Ao mesmo tempo que os e-mails eles podem ser enquadrados claramente como uma comunicação privada, o que dizer dos chats, né? Os blogs enquadram-se também na chamada esfera pública. Mas o que a gente poderia falar das redes sociais, nas quais os perfis podem ser ajustados de acordo com a preferência dos usuários, né? Aqui todos, a maioria, certamente aqui das pessoas hoje presentes, tem grande experiência e utilizam as redes sociais. Um outro grande desafio, e esse também já é muito explorado e muito falado por diversos autores, é um direito nacional frente a uma rede global, né? Como é que o direito, que ainda é majoritariamente nacional, pode enfrentar esse fenômeno marcado pela sua globalidade? Um outro desafio é o que a gente chama de Web 2.0, porque os consumidores, muitas vezes, hoje eles não são apenas consumidores, eles não são apenas usuários dos serviços, eles também são criadores. Então, é uma transformação da internet como um meio passivo de obtenção de informação para um meio em que os usuários também assumem a função de criadores. Isso também traz inúmeros desafios para o direito. E um outro paradoxo, um outro desafio, seria essa volatilidade frente à perenidade. É uma tensão que marca a internet, porque, enquanto muitos conteúdos eles podem ser constantemente alterados, né, blogs, sites, Wikipedia, a gente pode alterar, né, os próprios usuários podem alterar isso de forma colaborativa. Por outro lado, a gente tem inúmeras tecnologias que registram, né, e armazenam uma enorme quantidade de dados. Então, também mais uma tensão que a internet apresenta para nós. E uma outra tensão seria a possibilidade de manifestação anônima. Então, muitas vezes, a gente tem essa possibilidade de se manifestar anonimamente na internet e
frente a essa constante possibilidade de identificação e reidentificação possibilitada pelas tecnologias. Então, apenas aqui para demonstrar os inúmeros desafios que a internet apresenta para o direito. E como é que a gente pensar aqui em algumas diretrizes constitucionais, né? Dada a complexidade desse fenômeno, como é que o direito deve tratar essa nova realidade? E aqui eu acho que a gente poderia... É difícil já dizer como o direito pode tratar, mas certamente a gente poderia tentar evitar algumas visões simplistas e dizer quais caminhos nós deveríamos evitar. Que eu trouxe três visões que me parecem simplistas ou pelo menos unilaterais. A primeira delas é até uma visão, no começo da internet, acho que ela foi bastante predominante. Hoje é mais raro você ver pesquisadores ou doutrinadores defendendo essa visão, que seria a visão da internet como um espaço exclusivo de liberdade natural. É um espaço em que qualquer tipo de regulação é condenado, e dizer que, basicamente, você não precisa de nenhum tipo de regulação, você não precisa de nenhuma norma jurídica, porque a internet ela se autorregularia e ela seria um espaço em que os indivíduos e as empresas naturalmente exerceriam a sua liberdade natural. Essa já é uma visão bastante ultrapassada. A gente sabe que existem atores de diferentes portes, né? Você tem poderes diferentes, você tem, muitas vezes, uma simetria de informação muito grande daquele que provê o serviço ou daquele que domina a tecnologia. Então, você simplesmente admitir que você abriria essa liberdade natural sem qualquer regulação, ela é bastante simplista ou bastante unilateral. Uma outra visão, que também me parece simplista, é a de que seriam céticos, né? É a de que nenhum tipo de regulação... A regulação ela até é necessária, mas ela não deveria acontecer porque ela é inútil. São aqueles que advogam o fim da privacidade, o fim dos direitos fundamentais na era digital. Também não me parece ser a visão mais adequada desse novo fenômeno. E uma outra posição também que eu acho que é importante evitar seria uma posição paternalista, né? Uma posição que busca regular todos os aspectos desse novo fenômeno, sem considerar suas particularidades, sem considerar e restringindo as novas possibilidades legítimas de manifestação, de socialização e criação. Então, muitas vezes, aqueles que defendem que a gente poderia aplicar todas as normas hoje já existentes para um mundo não virtual, não digital, e simplesmente aplicar essas normas para o mundo digital, sem levar em conta essas particularidades, e, muitas vezes, restringindo a inovação, né? E lembrando que, muitas vezes, quem defende essa posição, a gente sabe que está defendendo, muitas vezes, o status quo, defendendo aqueles serviços, defendendo aquele que, digamos, lucra ou que domina um certo mercado, mas porque ele está perdendo aquela fatia de mercado com a inovação, ele defende, muitas vezes, o status quo e sempre defende e sempre tem uma defesa muito às vezes dizendo que vai defender o consumidor, às vezes dizendo que vai defender o indivíduo, mas, na verdade, ele está defendendo aquele seu espaço, aquela sua posição de mercado. Então, são posições e visões que eu acho que a gente deveria evitar por serem unilaterais, por serem simplistas, por não fazerem frente, por não darem conta da complexidade que a internet... não darem conta da complexidade desse fenômeno, né? E... De novo, ainda falando das diretrizes constitucionais, eu gosto muito da frase do Peter Heberle. Ele fala o seguinte: na ordem constitucional não existe esfera que esteja excluída da aplicação da Constituição. Então, me parece que também, quando a gente fala da internet, é importante a gente ter em conta isso. Os direitos fundamentais hoje eles aplicam-se independente do meio ou espaço de interação, se na esfera pública, se frente ao Estado, se frente ao mercado, se no mundo real, se no mundo digital. É claro que a gente sempre pode discutir se a eficácia é direta, se a eficácia é indireta, qual que é a eficácia, como é que aquele direito vai se aplicar. Mas não há dúvida que não existe nenhuma ordem, hoje não existe nenhum espaço que está livre da aplicação dos direitos fundamentais. E até é um texto muito bonito do Peter Heberle, professora Cláudia, que ele fala exatamente da aplicação da Constituição no mercado. Diz, o mercado também não está livre da aplicação dos direitos fundamentais. E, portanto, também não estaria a internet, né? Então, aqui me parece uma frase, uma formulação muito, muito bonita do professor Peter Heberle. E também, ainda nesse eixo das diretrizes constitucionais, me parece muito importante a gente discutir a aplicação dos direitos fundamentais e de que forma, como a gente falou, como você
pode ter sempre um conflito entre os direitos fundamentais, que a gente enfrente essa complexidade, que a gente discuta o caso concreto e se discuta, de fato, qual que é a ponderação, né, qual que é o direito fundamental prevalecente naquele caso concreto. E que a gente também evite saídas simplistas de dizer determinados direitos fundamentais têm uma certa prevalência sobre outros. A gente sabe que existe também esse tipo de defesa, existe esse tipo existe esse tipo de posição, mas me parece a posição que também faz mais jus à complexidade do fenômeno da internet é o posicionamento de que a gente tem que olhar o caso concreto, olhar as particularidades do caso concreto e identificar qual o direito fundamental, qual que é a ponderação adequada para resolver aquele conflito, aquele caso concreto. E ainda também no eixo das diretrizes constitucionais, a gente sabe que os direitos fundamentais, toda a teoria dos direitos fundamentais, ela inicia como um direito subjetivo, como um direito de defesa do cidadão frente ao Estado, mas, principalmente para a gente enfrentar o fenômeno da internet, existe uma dimensão dos direitos fundamentais muito relevante, que não é apenas a dimensão subjetiva dos direitos fundamentais, e sim também a dimensão objetiva dos direitos fundamentais. Apenas essa teoria que reflita essa dimensão objetiva, ela pode ser capaz de enfrentar os problemas da efetivação dos direitos fundamentais na internet. Então, além da visão clássica dos direitos de defesa, os direitos fundamentais eles também têm um significado jurídico objetivo para todo o ordenamento. Como nós sabemos, essa foi uma concepção iniciada no caso Lüth, da Corte Constitucional Alemã, e, nesse caso, a Corte ela assentou que a liberdade de expressão, que o direito à liberdade de expressão de Lüth, ela também poderia ser exercido, ela também tinha uma eficácia, especialmente especialmente de irradiação frente a de irradiação a todo o ordenamento jurídico, mas que esse direito ele também poderia ser exercido, ele também tinha um efeito na relação do Lüth, frente a entes privados e a terceiros, e não apenas... Então, aqui, a ideia de que o direito fundamental ele não tem uma eficácia apenas frente ao Estado, não é a relação apenas do indivíduo frente ao Estado, mas também do indivíduo em relação a outros indivíduos, em relação a empresas, em relação a terceiros. E eu acho muito bonita essa figura da irradiação, né? Da Constituição como essa ordem objetiva de valores que irradiam para todo o ordenamento jurídico, inclusive para o direito privado. E, nessa figura, a Constituição ela serve também como um guia para a interpretação dos conceitos jurídicos indeterminados presentes na legislação infraconstitucional. E aqui, já mencionado também pela professora Cláudia Lima Marques, quando a gente está falando da dimensão objetiva dos direitos fundamentais, de fundamental importância a gente olhar a norma do artigo 5º 32 da Constituição Federal. A norma diz o seguinte: o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. É interessante porque o Constituinte acho que foi muito sábio nessa formulação, né? Se a gente for olhar a estrutura dessa norma, desse direito fundamental, ela é, por definição, um dever de proteção nos moldes da doutrina alemã. Porque ela impõe, né, ela endereça ao legislador um dever de proteção daquele sujeito, daquele indivíduo considerado vulnerável. Então, é um reconhecimento, certamente, também do Constituinte, da Constituição, de que os direitos do cidadão, do indivíduo e do consumidor, eles não são violados apenas pelo Estado. Eles também podem ser violados pelas empresas e, né, por outros entes privados. Então, aqui, me parece, é um reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor em razão da desigualdade de poderes, né, do fornecedor e do consumidor. E a gente sabe que, em razão dessa desigualdade de poderes, a liberdade formal, firmada por meio de contratos, ela pode não expressar, muitas vezes, a liberdade material do consumidor, a liberdade real. E, portanto, é daí que vem esse reconhecimento da vulnerabilidade, daí que vem a necessidade de proteção. E a finalidade da proteção aqui, no caso, é permitir que o consumidor possa exercer esses direitos fundamentais na esfera econômica. Então, já que eu tenho apenas 5 minutos, eu vou passar um pouco
tentar passar um pouco mais rápido, mas aqui a definição do dever de proteção, né? Ela decorre do conteúdo objetivo das normas de direitos fundamentais. É um dever de proteção pelo Estado dos direitos contra agressões do poder público ou de particulares. Ele impõe um dever de agir, e aqui é interessante, na versão subjetiva, na dimensão subjetiva, você impõe um dever ao Estado de não agir, de não agredir. E, nesse caso, o dever de proteção é o contrário, é um dever de agir e endereçado tanto ao Poder Executivo, quanto ao Poder Legislativo e ao Poder Judiciário. E quando esse dever ele é endereçado ao Poder Legislativo, ele dá uma grande margem de conformação ao legislador. Então, como a gente vê no artigo 5º e 32, ele não diz como o Estado deve agir, ele não diz como, mas ele diz na forma da lei. Então, há, sim, uma grande liberdade de atuação do legislador, mas respeitando claramente a Constituição e os direitos fundamentais. E aqui uma formulação do Canaris, do professor Canaris, que é muito interessante, que é o Untermaßverbot, a proibição da proteção insuficiente. Então, é como se fosse uma outra faceta do princípio da proporcionalidade. Geralmente, a gente vê o princípio da proporcionalidade aplicado como a proibição do excesso, né? O Estado ele não pode se exceder ao restringir direitos fundamentais. E, no caso, quando a gente está falando de dever de proteção, é o contrário. O Estado ele não pode proteger de forma insuficiente aquele cidadão, aquele indivíduo e aquele consumidor, no caso. E, aqui, para a gente refletir sobre o papel da tecnologia e o papel da internet, o que é interessante é que a tecnologia, por um lado, ela pode potencializar e facilitar o exercício dos direitos fundamentais. E, por outro, ela também pode gerar grandes riscos. E aqui eu trouxe... por um lado, pode parecer óbvio, mas eu acho que isso traz ainda mais desafios para o nosso regulador, para o nosso legislador, né? Eu preciso pensar que a tecnologia ela pode, por um lado, potencializar os direitos do consumidor. Então, eu preciso aproveitar esse potencial, eu preciso aproveitar e incentivar essas novas, digamos, essas novas fórmulas, essas novas tecnologias, para proteger o consumidor, inclusive, para dar mais liberdade de escolha, para dar mais liberdade e autonomia para esse consumidor. Por outro lado, eu também preciso proteger esse consumidor dos riscos gerados por essas tecnologias. Então, eu vou trazer aqui quais são os instrumentos jurídicos, né, que o direito traz e que o regulador pode usar. Então, são tanto os incentivos positivos quanto incentivos negativos. Os incentivos positivos são apoio financeiro, informacional, gradação de requisitos para aprovação de novos produtos e serviços, contratos públicos pela preferência a empresas que utilizem determinado tipo de tecnologia. Os incentivos negativos são aqueles incentivos clássicos, o tradicional direito imperativo. Então, me parece que esses dois tipos de incentivos, esses dois tipos de instrumentos jurídicos, eles devem coexistir para fazer frente a esse novo fenômeno, né? E aqui eu ressaltei a questão da autonomia do indivíduo. Quando a gente está falando aqui do exercício dos direitos fundamentais, ele só é possível no âmbito de uma arquitetura regulatória que tenha como principal parâmetro a autonomia do indivíduo. Então, ainda que a gente esteja falando de uma autonomia material, e não apenas da autonomia formal, uma autonomia, não é uma autonomia fictícia, né? Mas a autonomia ela continua sendo guia do legislador, né? Então, em situações de desequilíbrio de poderes, em que essa autonomia possa se transformar em uma heteronomia, aí sim atuam e devem atuar e entram em cena os deveres de proteção que advêm dos direitos fundamentais. Aqui apenas alguns dos exemplos, antes de chegar já na conclusão, para que a gente possa falar da tecnologia, como é que ela pode potencializar e como é que ela pode gerar riscos, né? Todos os senhores já devem ter ouvido falar do Uber, né? De um aplicativo, de um serviço que eles chamam de carona paga. Também tem o serviço Airbnb, que muitas vezes, em vez de você reservar um hotel, você pode reservar um apartamento de outras pessoas, né? E aqui é interessante porque são dois serviços que eles trazem, digamos, inovações tecnológicas que, em grande perspectiva, acabam trazendo benefícios para o consumidor. Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos. No caso do Uber, ele traz a avaliação do consumidor em relação àquele motorista,
E eu acho que mais de 3 avaliações, ou se aquele motorista tiver mais de um determinado número de avaliações negativas, ele não pode mais, ele está fora do aplicativo, né? Então, aqui um exemplo de como essa avaliação ela também vem em benefício do consumidor, né? Ele não vai ter mais ele não vai ser atendido por aquele motorista, e é uma forma de você controlar a qualidade daquele serviço sem ser por um meio regulatório. É uma forma de você regular, de você controlar a qualidade do serviço por um meio tecnológico, né? A mesma coisa em relação ao Airbnb. Quando você reserva um apartamento, reserva um quarto, ele só você paga para o serviço, né? O consumidor transfere o dinheiro para esse serviço, e só que o dono do apartamento ele só vai receber o dinheiro, né? O pagamento em relação àquele aluguel depois que o consumidor entrar naquele apartamento e dizer, não, de fato, esse apartamento, esse aluguel, esse quarto, ele atende a oferta, ele atende aquela publicidade. Então, também aqui é uma forma de você controlar o atendimento à oferta, controlar o atendimento à publicidade, sem um mecanismo regulatório, né, por meio de um mecanismo tecnológico. Então, o que mostra muitas vezes que a tecnologia ela consegue, sim, de fato, trazer benefícios e, inclusive, substituir em alguns pontos a regulação estatal. Por outro lado, aqui falando de alguns dos riscos, né, principalmente quando a gente fala de privacidade ou de proteção de dados, a gente pode falar do fenômeno do Big Data, que é uma forma que hoje, na verdade, é você processar uma quantidade absurda de dados pessoais, e mesmo outros dados que não dados pessoais, para você fazer previsões em relação àquele indivíduo, ou em relação, você pode fazer previsão, esse Big Data, essa tecnologia, ela te permite fazer uma previsão sobre vários fenômenos, né? Sobre crises financeiras, sobre fenômenos naturais. Mas quando essa tecnologia ou essas tecnologias são utilizadas para prever o comportamento do consumidor, ela também pode trazer inúmeros riscos, né? Especialmente, vou só usar alguns exemplos banais aqui, mas que já se sabe que já está sendo utilizado, por exemplo, se você usa um perfil do consumidor das redes sociais, então você usa assim, o perfil dele a utilizar o Facebook, a utilizar redes sociais, e você utiliza esse perfil para prever se ele vai ter ou não uma determinada doença no futuro, né? Então, se eu utilizar isso, ele pode restringir muitas vezes, se essa informação for cruzada ou for processada por uma empresa de seguro-saúde ou seguro de vida, eu posso ou encarecer o seguro para esse cidadão, muitas vezes com informações completamente subjetivas, né, que ele divulgou nas redes sociais, ou mesmo eu posso denegar a ele o acesso a determinado tipo de serviço, com informações que muitas vezes ele prestou nas redes sociais, de forma subjetiva, muitas vezes não foi nem ele que prestou, muitas vezes é um amigo, alguém que postou na rede em relação a alguma doença, em relação a um dado que muitas vezes pode nem ser verdadeiro, e ele depois vai sofrer uma discriminação no mercado de consumo e ter o acesso dele restrito a determinados bens e serviços por causa daquelas informações. Isso também hoje já se sabe que muitas empresas de crédito têm utilizado os perfis das redes sociais também para ou não conceder crédito ao consumidor ou restringir o acesso dele ao crédito com informações também, muitas vezes, sem o consumidor nem saber que aquela informação está sendo utilizada, né? Ele sempre imagina, bom, não, eu vou ter mais ou menos acesso ao crédito com base nas minhas informações financeiras. Mas muitas vezes não é isso. Muitas vezes são informações que não são de cunho financeiro, mas que, digamos, por causa dessa análise probabilística, né, então é uma estatística, né, por causa dessa análise probabilística, muitas vezes se sabe, determinados tipos de consumidores que têm determinados tipos de comportamento nas redes sociais têm mais probabilidade de adimplir ou inadimplir um contrato. Então, às vezes, essa probabilidade é de 50%, às vezes, essa probabilidade é de 70%. E, mesmo assim, eu posso estar sendo julgado, eu posso estar sendo discriminado por causa dessa informação, e muitas vezes eu não tenho acesso, né? Essas análises de Big Data, esses algoritmos, eles são muitas vezes chamados de black box, exatamente pela obscuridade dessas estatísticas, desses modelos estatísticos, e da obscuridade desses modelos de decisão. Então, aqui apenas para mostrar tanto o potencial dessas novas tecnologias, como os riscos que elas apresentam para o cidadão. E eu acho que talvez o grande desafio
que está posto hoje para o legislador em relação a isso. Ele precisa, de um lado, permitir que o consumidor, que o cidadão, possa exercer os seus direitos nesse novo ambiente, e, por outro lado, ele precisa também proteger o cidadão e consumidor desses riscos. Então, aqui já chegamos aqui à conclusão. É preciso construir uma infraestrutura. Então, apenas a conclusão me parece que ela traz tarefas para vários atores, né? Então, ela tem uma tarefa para o legislador, mas ela também tem uma tarefa, ela também traz uma tarefa para o pesquisador, para o operador do direito, ou para o acadêmico do direito, e também para a sociedade civil, né? Para o legislador, me parece que é construir uma infraestrutura regulatória que possibilite o exercício dos direitos fundamentais, o desenvolvimento comunicativo e, ao mesmo tempo, a proteção da personalidade dos indivíduos no mundo digital. Mas, por outro lado, você também precisa do desenvolvimento de uma dogmática jurídica que possa lidar com esse novo fenômeno da internet, né? Então, a gente precisa, de fato, de um apelo para pesquisas nessa área. Somente assim pode-se construir o necessário conhecimento para a adequada formulação de normas e princípios, e também a adequada aplicação das normas a esse fenômeno. E também, certamente, a importância do diálogo, a importância de criação de fóruns de uma forma bastante democrática dos envolvidos. Então, entre usuários, empresas, órgãos reguladores e sociedade civil. Somente assim, me parece que a gente pode responder aqui afirmativamente à provocação do professor Peter Hustings, de que a gente pode, sim, estar conectado e, ao mesmo tempo, estar protegido. Mas, certamente, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa para os senhores, né, para todos nós pesquisadores do direito. Muito obrigada. Agradecer a professora Laura pela excelente explicação, pela excelente palestra. Acho que ela traz aí para a gente uma arquitetura de pensamento para a gente trabalhar tanto a questão do desenvolvimento, mas também a proteção da privacidade. Obrigado, Laura. Excelente palestra. E agora, já sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a professora Viviane Ferreira Mese. Ela é professora orientadora de mote no programa de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, da GVLO. Ela é responsável por pesquisas na área de História do Direito, em especial em Direito Romano, Direito Civil e Direito Comparado na Universidade de Heidelberg. Caro professor Viana, um prazer, muito obrigado por ter aceito o convite. Tem a palavra. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite para participar deste congresso e agradecer também a oportunidade de dividir o painel com professores tão ilustres, né? O tema da minha apresentação é a influência de conceitos constitucionais na revisão judicial de contratos a partir de uma perspectiva comparada. Eu represento aqui, então, uma área do direito brasileiro, pelo menos, que se encontra em crise, um pouco cambaleante, que é o direito civil. A minha apresentação vai ser uma provocação, mas uma provocação com o sentido de postular pela defesa, né, pela sobrevivência do direito civil, vamos dizer assim. Bom, a revisão judicial de contratos foi o tema da minha tese de doutorado na Universidade de Heidelberg. Espero que não esteja muito próximo. Mais especificamente, o que eu comparei na minha tese de doutorado foi a aplicação dada pelo Superior Tribunal de Justiça no Brasil e pelo Bundesgerichtshof, o BGH, que é o tribunal equivalente ao STJ na Alemanha, aos institutos da função social do contrato, por um lado, né, e da quebra da base do negócio, por outro lado. Os assuntos que eu vou tratar aqui, bem rapidamente, eles foram analisados com maior profundidade na minha tese de doutorado. Meu objetivo nessa palestra, porém, não é tratar somente da influência dos conceitos constitucionais na revisão de contratos de direito privado, mas também, e esse foi um dos resultados da minha pesquisa de doutorado, demonstrar como esta influência ressalta determinados aspectos do direito brasileiro que nós não encontramos no direito alemão, e que somente podem ser entendidos a partir da consideração da dimensão cultural do direito brasileiro. Ao falar sobre dimensão cultural do direito, eu faço referência a um professor da Universidade de Heidelberg, que já foi citado hoje,
estudioso e grande divulgador do direito lusófono, que é o professor Eric Jaime. Segundo o professor Jaime, e um dos exemplos utilizados por ele é justamente o do direito brasileiro, e o seu uso, digamos, alegórico da linguagem, o direito pode, sim, espelhar a cultura de um determinado país. Bom, eu vou começar falando, então, um pouquinho, brevemente, sobre a função social do contrato. A função social do contrato ela foi introduzida no direito civil brasileiro, como todos sabem, pelo Código de 2002. Não há paralelo no direito comparado. O único paralelo que nós encontramos é a teoria da função econômico-social do contrato, desenvolvida por Betti, dentro de um panorama histórico específico, que era do fascismo italiano. O termo função social é encontrado também na Constituição em relação à função social da propriedade e função social da empresa, mas o paralelo se esgota no uso da expressão função social. O artigo 421 do Código Civil diz que a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Ao contrário da função social da propriedade, definida, de certa forma, pela Constituição, o Código Civil não diz, por exemplo, quais serão os efeitos de uma violação à função social do contrato. A tarefa de concretizar o conteúdo desse artigo 421 foi deixado para a doutrina e para a jurisprudência. O recurso a uma interpretação histórica do artigo também não ajuda, porque durante o longo processo legislativo do Código Civil de 2002, não houve discussão em relação a esse artigo, que é de autoria do professor Miguel Reale. O professor Miguel Reale também não escreveu, não há trabalhos dele sobre a função social do contrato antes da promulgação do Código. E os artigos que foram escritos são, na verdade, uma reação às críticas que foram feitas ao 421. O que nós temos, então, em relação à função social do contrato? Um processo de concretização incompleto, que foi relegado, digamos assim, para a doutrina e para a jurisprudência. O que acontece, então, o que acontece também em outros casos? A doutrina e a jurisprudência têm que recorrer a outros princípios, não somente para o preenchimento do conteúdo desse conceito indeterminado, mas também para justificar a existência e a própria aplicação da função social do contrato. Um desses princípios é o princípio da dignidade humana, e eu irei me restringir na minha palestra à análise deste princípio específico. Como a doutrina brasileira explica a função social do contrato, em que contexto surgem as referências à dignidade humana? Uma parte minoritária da doutrina diz que a função social do contrato é a causa do contrato. A causa no sentido do Código Civil, do Código Civil italiano, do Código Civil francês, causa como a razão justificadora da validade do contrato. O encontro válido e eficaz de vontades não seria, por si só, suficiente para a geração de efeitos jurídicos. Uma outra justificativa, ou seja, uma causa, seria necessária para que o contrato gerado por este encontro de vontades desempenhe uma função social. O reconhecimento jurídico do contrato dependeria, então, do preenchimento dessa função social. Este conteúdo social que o contrato obrigatoriamente deveria ter tem como fundamento, segundo essa parte da doutrina, o princípio da dignidade humana. A doutrina, porém, não vai além dessa referência à dignidade humana como fundamento da função social do contrato. Não diz, por exemplo, quais efeitos concretos o princípio da dignidade humana teria para a aplicação da função social do contrato. Segundo uma outra parte da doutrina, o objetivo do artigo 421 seria garantir a igualdade material e a solidariedade entre as partes contratantes. A exigência de igualdade material e solidariedade teria como fundamento, dentre outros princípios constitucionais, o princípio da dignidade humana. A Constituição Federal obrigaria o Estado ao combate da desigualdade social também no campo do direito contratual, e isso por meio da garantia da função social do contrato, que eliminaria toda e qualquer desigualdade que pudesse comprometer a vontade livre das partes. Ligadas a essa interpretação da função social do contrato, nós temos as críticas ao liberalismo e ao individualismo excessivos do direito contratual do século XIX e início do século XX.
Porém, a doutrina também não dá maiores detalhes de como seria a aplicação concreta da função social do contrato e a realização, por meio da função social do contrato, do princípio da dignidade humana. Uma terceira linha doutrinária defende que a função social do contrato implica um efeito protetivo, seja em relação a interesses de terceiros que possam ser afetados pelo contrato, seja em relação a interesses sociais. As partes contratantes estariam, então, obrigadas a considerar, proteger e até mesmo realizar, por meio do contrato, um interesse coletivo. Mais uma vez, a doutrina não esclarece quais seriam esses interesses coletivos relevantes ou suficientes para serem realizados por meio da função social do contrato. Ou mesmo em que medida a autonomia privada tem o dever de realizar tais interesses, né, por meio de um contrato privado. Eu passo agora, brevemente, para a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência do STJ é um pouco reflexo dessa divisão da doutrina. Nós encontramos diferentes grupos de casos na jurisprudência, mas o grupo principal, que reúne o maior número de decisões, é o grupo que diz que o papel ou a função da função social do contrato é permitir a revisão judicial de contratos. Por isso que eu me restringi na minha pesquisa a esse grupo de decisões. Em relação a esse grupo que diz que um contrato pode ser revisto com base na função social do contrato, eu gostaria de ressaltar uma determinada decisão do STJ. Essa decisão trata do contrato de crédito educativo. Eu vou ler rapidamente a ementa e só uma parte um parágrafo da... A ementa é bem longa, só vou resumir. Ensino superior, contrato de crédito educativo, finalidade social, exegese peculiar das suas disposições, multa contratual de 10% nos casos de inadimplemento, percentual demasiadamente oneroso, excesso, posição dominante, infringência de regras padronizadas do sistema de proteção do equilíbrio nas relações de crédito, agravo regimental provido ou desprovido. Número 5. Vale dar destaque às normas insertas nos artigos 421 e 422 do Código Civil, as quais tratam, respectivamente, da função social do contrato e da boa-fé objetiva. A função social apresenta-se odiernamente como um dos pilares da teoria contratual. É um princípio determinante e fundamental que, tendo origem na valoração da dignidade humana, deve determinar a ordem econômica e jurídica, permitindo uma visão mais humanista dos contratos, que deixou de ser apenas um meio para a obtenção de lucro. O que nós temos nessa decisão? Um tipo contratual, o contrato de crédito educativo, em relação ao qual o Código de Defesa do Consumidor não seria, segundo a própria jurisprudência do STJ, aplicável para a redução da multa contratual. O que faz, então, o STJ? Ele não aplica o Código de Defesa do Consumidor, ou seja, ele não pode aplicar para não ir contra a sua própria jurisprudência, mas ele também não pode permitir que a multa seja mantida em 10%, porque essa solução seria injusta. Ele utiliza, então, o artigo 421 e o artigo 422, que trata da boa-fé objetiva, para afastar a aplicação, a validade dessa cláusula, e, por via indireta, aplicar a redução da multa contratual prevista no Código de Defesa do Consumidor. Nós temos, então, a aplicação de uma norma, que, em princípio, a norma que eu me refiro no caso concreto, seria uma norma do Código de Defesa do Consumidor, que, em princípio, não seria aplicável a esse tipo contratual e que é aplicada para evitar um resultado que seria injusto, segundo o tribunal. Eu vou falar agora brevemente do outro ponto analisado na minha dissertação, que foi o Instituto da Quebra da Base do Negócio. Por que eu escolhi esse instituto? Porque ele é o paradigma, dentro do Código Civil alemão, para a revisão judicial de contratos. Essa base do negócio, como se diz, numa redução, digamos, uma simplificação, esse artigo diz que um contrato será revisto judicialmente quando não é mais razoável
devido à mudança da condição, daquela condição que era pressuposto do contrato, em razão da alteração dessa circunstância, não pode ser mais razoável esperar que a parte contratante continue vinculada àquele contrato. Por isso, ele tem que ser revisto. Bom, na análise das decisões do BGH, do Tribunal Superior Alemão, sobre a quebra da base do negócio, eu questionei na minha pesquisa, principalmente, quais seriam os parâmetros ou quais seriam os argumentos utilizados para a revisão judicial dos contratos. Nessa minha pesquisa, eu identifiquei 2 grupos de decisões. No primeiro grupo, a revisão judicial tem como fundamento questões relacionadas à justiça contratual. No segundo grupo, o fundamento da revisão judicial tem uma natureza objetiva. Nas decisões guiadas pela justiça contratual, são 2 os parâmetros utilizados para a correção do contrato por meio da revisão. O primeiro deles é a Zumutbarkeit, que é uma palavra impossível de ser traduzida para o português. Eu vou utilizar, então, o termo razoabilidade. Não é mais razoável esperar que o contrato permaneça inalterado. O segundo parâmetro é a consideração dos interesses de ambas as partes. E, nessa consideração, o tribunal alemão busca, geralmente, uma harmonização dos interesses quando eles entrarem em conflito. Os parâmetros objetivos são a divisão dos riscos contratuais, as condições contratuais típicas, as disposições legais que se apliquem àquele tipo contratual e o desequilíbrio contratual. Bom, tanto na origem desse Instituto, da quebra da base do negócio, quanto na sua aplicação pelo BGH, o Instituto tem as suas raízes no direito privado. Embora muitas das decisões que eu analisei na minha pesquisa tenham sido proferidas em razão das drásticas mudanças ocorridas no período de pós-guerra, eu não encontrei referência à influência de conceitos constitucionais na revisão judicial de contratos, dentro dessa problemática da quebra da base do negócio. O que eu encontrei em algumas decisões é a referência à garantia do mínimo de existência, ou do mínimo para a subsistência, mas este não é, em si, um conceito constitucional, um conceito puramente constitucional. O que eu posso dizer é que não se recorre, pelo menos na jurisprudência a respeito da quebra da base do negócio, a um princípio constitucional da importância da dignidade humana para justificar a necessidade da revisão judicial de um contrato. Embora a doutrina da eficácia dos direitos fundamentais no direito privado tenha aplicação e acolhida na Alemanha, pelo menos neste campo do direito, eu não consegui identificar uma influência ou uma aplicação. Bom, a pesquisa que eu realizei para a minha tese de doutorado teve alguns resultados que não eram esperados da minha parte. Quer dizer, toda vez que a gente começa uma pesquisa, a gente quer solucionar diretamente um problema concreto, né? E, no meu caso, pelo menos na minha opinião, os resultados mais interessantes que eu tive não são relacionados diretamente com a função social do contrato, mas sim com características do direito brasileiro que não são claras para nós quando nós estamos aqui ocupados com ele diariamente, né? Então, essa foi a minha experiência, pelo menos, apenas um distanciamento com o objeto de estudo permite uma visão mais geral daquela coisa que a gente estuda. O resultado, para mim, mais interessante na minha pesquisa de doutorado foram, então, algumas características do direito brasileiro. A primeira delas diz respeito à linguagem adotada pelo direito brasileiro. Faz parte da tradição do nosso direito o recurso a uma linguagem, muitas vezes, mais bonita do que técnica. Isso explica, em parte, a existência de uma norma, como a função social do contrato, de conteúdo tão vago e potencialmente limitador da liberdade contratual e da autonomia privada, uma vez que permite ao juiz uma ampla intervenção na relação contratual. Como é que uma norma desse tipo pode ter tido sucesso durante o processo legislativo? Uma explicação possível é que a norma é muito bonita, né? É claro, é algo que todo mundo almeja, que um contrato, como qualquer outro tipo de negócio jurídico, tem uma função social. Esse recurso retórico, essa utilização da função social do contrato como figura de argumentação, torna-se ainda mais claro quando a função social vem ligada à dignidade humana. Esse pacote, função social do contrato mais dignidade humana, é repetido
sem que fique claro o significado atribuído a cada uma delas ou como se dá exatamente a relação entre ambas. Ou seja, em que medida a função social do contrato deve concretizar o princípio da dignidade humana. Uma segunda característica do direito civil brasileiro, reflexo também da sua dimensão cultural, é a flexibilidade na sua interpretação e aplicação. Frequentemente, não se vê problema algum na aplicação, caso concreto, de uma norma não aplicável, desde que esse desvio metodológico, vamos dizer assim, tenha como objetivo a realização de justiça no caso concreto. O desvio também é justificado recorrendo-se a institutos como a função social do contrato e a dignidade humana. O direito civil brasileiro é marcado também por uma certa aversão à autonomia privada. Essa aversão à autonomia privada é consequência, na minha opinião, da forma como o jurista brasileiro, em geral, vê o seu papel, bem como o papel que o próprio direito deve desempenhar. O direito brasileiro não serve apenas para regular as relações jurídicas entre indivíduos, ou entre indivíduos e Estado, mas também ele deve ir além e realizar justiça social. É fácil de a gente entender esse papel que o jurista brasileiro traz para si quando a gente conhece a realidade brasileira e toda a desigualdade que marca o nosso país, né? Finalmente, o direito civil brasileiro é marcado por uma grande influência, que nós não encontramos no direito alemão, do direito constitucional e do direito do consumidor. Por quê? Porque são ordens jurídicas mais modernas e, segundo a opinião geral, mais aptas a resolver os problemas de hoje do que o Código Civil, que é uma legislação tida como superada. Mesmo o Código Civil de 2002, que, na verdade, foi redigido na década de 60 e 70. Né? Todas essas características refletem a dimensão cultural do direito brasileiro, e apenas com elas é possível compreender como o direito brasileiro acolheu uma norma indeterminada e, ao mesmo tempo, possivelmente ameaçadora à autonomia privada e à liberdade contratual como a função social do contrato. O princípio da dignidade humana é de importância fundamental para a ordem constitucional brasileira. Todos nós sabemos também que, no nosso país, ocorrem diariamente violações à dignidade humana. O que eu me pergunto é em que medida o recurso frequente à dignidade humana para a revisão de um contrato privado, onde esse recurso não seria necessário, em que medida isso ajuda, é útil tanto para o próprio princípio da dignidade humana, quanto para o direito privado, para o direito contratual. Eu me pergunto em que medida, quando nós fazemos uso desse recurso tão frequente, nós não esvaziamos, ao mesmo tempo, o direito civil e o direito constitucional. Obrigada. Muito obrigado, professora Viviane Ferreira Mese. Excelente explicação, excelente palestra. Eu queria já agradecer o convite, cumprimentar o professor Paulo, o IDP, por mais essa realização extraordinária, cumprimentar a organização do evento e agradecer a todas as senhoras, todos os seus senhores, um especial agradecimento aos nossos alunos da nossa Escola de Direito, nossa Escola de Administração, e declarar encerrado esse painel. Muito obrigado. Bom, agradecemos aos painelistas e perguntamos se os participantes Alexandre Mecenas e Ellen Fernandes estão aqui na plateia. Ali o Alexandre e a Ellen está aí também? A Ellen não. Bom, o Alexandre ele ganhou o kit de